Boa noite. Esses minutos iniciais, nós sempre fazemos uma conversa rápida que tem por objetivo, logicamente, criarmos uma harmonia maior com esse ambiente e também nos prepararmos para aqueles momentos em que nós vamos entrar ali para receber o passe. E é sempre muito importante a gente ressaltar que esse momento é um momento assim bastante importante, principalmente para a espiritualidade, onde eles, claro, esse ambiente já é preparado desde o momento, desde o início da manhã, né? Já está sendo preparado. E quando nós estamos aqui, nós estamos sendo observados, estamos sendo, a espiritualidade está sempre observando em nós, analisando o que é que nós precisamos, né? Então é bem importante quando a gente está aqui dentro que a gente faça o máximo do uso dessas energias, dessas vibrações que estão aqui dentro, né? Claro que isso não é só aqui dentro, mas é um momento especial em que a gente cria essa conexão, vamos dizer assim, mais forte, né? Com a espiritualidade, nós abrimos mais os nossos corações, né? Para conseguir essa comunicação que a gente tem sempre que quiser com Deus, com Jesus. Então que a gente lembre-se de, não precisamos estar num templo para isso. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar, mas esse momento aqui é bastante especial, né? Então, nesses primeiros 15 minutinhos, nós gostaríamos de fazer uma reflexão com vocês, né? E, basicamente, o que nós vamos falar hoje, eu ouvindo uma pequena fala de um orador espírita, que ele se chama Saulo César, ele é um estudioso da doutrina espírita, e se vocês entrarem no canal da FEB TV ou FEB, vocês vão ver que o Saulo ele tem muita contribuição, que ele contribui muito com a doutrina nessas questões do estudo, do esclarecimento, né? Eu gosto muito de ouvir, ele tem episódios diários, enfim. E o Saulo, numa dessas falas dele, ele fala sobre um assunto bastante interessante, que é algo que faz parte da nossa vida, né? Que é assim, quem nunca falou assim, por exemplo, ai, acontece alguma coisa, né, com uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente diz assim, ou não nós, mas ouvimos alguém dizer, ah, puxa vida, uma pessoa tão boa, né, tão boa, por que foi acontecer uma coisa dessa com ela, né? Tanta gente ruim no mundo, não acontece nada, né? Não acontece nada de mal, mas essa pessoa, né, que faz o bem, que é uma pessoa que, né, é uma pessoa que tem fé, uma pessoa super, né, ajuda as pessoas, e isso, como que isso foi acontecer? E a gente sempre faz essa comparação, a pessoa boa e uma pessoa má, né? Eu, pelo menos, pode ser que agora não se faça tanto, mas eu me lembro, assim, no passado, muito ter ouvido isso, até mesmo dos meus pais, né? Essa coisa de atribuir a sorte ou ao azar, vamos dizer assim, que a gente não acredita nisso, né? Mas sempre falando sobre essas questões. E nós não podemos deixar de ser ingênuos, como diz o próprio Saulo, né? Não sou eu que digo isso, de saber que realmente acontecem coisas difíceis, né? Para pessoas que são boas, pessoas que realmente contribuem muito com as suas comunidades, com a sua família, pessoas do bem. Acontecem coisas ruins, vamos dizer assim. Enquanto que outras pessoas que ainda necessitam daquela evolução moral, vamos dizer assim, né? Que ainda estão muito aquém do que precisariam moralmente, vivem aparentemente uma vida tranquila, sem dificuldades, né? E a gente vai acabando estabelecendo alguns paralelos, né? Então a gente não vai dizer que isso não existe, isso existe sim, né? Mas é interessante a gente pensar sobre esse aspecto.
o Saulo diz assim, que nem toda dificuldade, que nem todo desafio é sinônimo de problema ou imperfeição do passado, né? Nós passamos pelas situações difíceis, né? Algumas pessoas passam, outras aparentemente parece que ficam preservadas, mas não é bem assim, né? Não é bem assim porque ele nos diz o seguinte, quando Deus olha para nós, ele nos olha sob a visão da imortalidade. Como assim? Deus olha para nós da seguinte forma, ele sabe que nós vamos precisar de alguns passos para que nós possamos crescer, né? Possamos adquirir forças. E aí vem a segunda palavra, fortalecimento. Então, imortalidade e fortalecimento. Por quê? Porque se Deus considerasse, vamos dizer assim, a obra da criação, né? Nós vamos, então a gente nasce, a gente vive feliz ou triste, acontece um problema comigo, mas com aquele não acontece, a gente morre, acabou aí. Se fosse assim, né? Mas não é assim. É justamente o contrário. Nós vamos passar por várias experiências, das quais nós vamos precisar tirar algumas coisas para que a gente vá se fortalecendo. E esse processo vai ser, então, preenchido de algumas experiências. E ele também diz o seguinte, que Deus não nos dá situações, sejam elas quais forem, né? E especialmente falando das que nos causam dor, sofrimento, coisas que nós não entendemos nesse exato momento, mas são situações que vão exigir de nós uma certa compreensão. Uma compreensão do quê? Do ser imortal que nós somos, né? E de que, se nós temos a visão da imortalidade, nós entendemos que o que nós estamos passando não é o agora, não é o agora que nós estamos, não é isso que importa para a gente, ou seja, isso que nós estamos vendo aqui é matéria, isso vai ficar. O que é que realmente importa para nós? É o que nós estamos construindo para o nosso ser espiritual, o ser espiritual que nós somos, né? Então, este tesouro está no nosso, na nossa possibilidade de angariar valores espirituais. Aí ele diz assim, ele dá um exemplo que diz o seguinte, imaginem que tem um navio e esse navio ele vai navegar águas bem turbulentas. E aí ele vai carregar muita gente, pessoas, famílias, né? Ele vai atravessar o oceano com turbulência, com problemas, e tem que levar essas famílias, essas pessoas em segurança até um determinado ponto. Mas o capitão deste navio é uma criança. Aí a pergunta, qual ser humano em sã consciência embarcaria nesse navio? Por quê? Mas nós não embarcaríamos porque sabemos que essa criança não tem a noção necessária do que ele tem que fazer para que essa viagem, né, ocorra em segurança. Ou às vezes nem vai ser tanta segurança, mas vai ter um problema, vai ter que resolver esse problema. A criança não tem condições, não é assim? Assim somos nós perante Deus. Ele não nos dá situações que nós não consigamos lidar com elas, porque nós não tenhamos a noção, né, de que caminhos tomar, de como proceder, né, de que tarefas realizar, para que tenhamos sucesso, para que cheguemos naquele destino com sucesso. Ele não vai dar um fardo, como a gente ouve falar, mais pesado do que aquele fardo que nós conseguimos carregar. Aí nós dizemos, mas como assim? Porque ele está vendo em nós a possibilidade ou
a potencialidade de sermos bem-sucedidos. E aí aquele resultado esperado para cada um de nós, e para cada um de nós é algo diferente, aí a gente pode pensar nas inúmeras dificuldades que nós já tivemos que passar, né? E aí ele nomeia lá uma série de questões, e cada um que vai pensar, né, o que é uma dificuldade, o que é um desafio na minha vida, o que é uma dor, né? E como é que eu olho para isso? Porque dependendo da forma como eu olhar, é que eu vou ter noção de que ou eu entendo já as leis divinas e a ação da misericórdia divina na minha vida, ou eu então ainda não estou preparado. E esses não estou preparado é que não recebem as tarefas que uns às vezes recebem. E aí a gente acha que uns estão sendo prejudicados em detrimento a outros que não recebem nenhum problema. Né? Não é bem isso. Né? Deus vê em nós o quê? O potencial. Ele está nos dando uma oportunidade para que a gente vá e faça e consiga atravessar esse oceano. Né? Sem ser aquela criança, né? Porque se nós formos ainda aquela criança que não tem noção das coisas, nós estamos preparados. E aí é que vem a grande questão. Como é que nós nos preparamos? Como é que nós nos preparamos? E é a partir da nossa resiliência mesmo, da nossa vontade, da nossa fé, né? Daquele nosso entendimento de que não há nenhuma punição para nenhum dos filhos de Deus. E aquilo que tudo que ocorre nas nossas vidas, tudo mesmo, não acontece sem que seja do conhecimento de Deus. Então, passamos por dificuldades e aí sim, quando nós estivermos já ultrapassado todas essas etapas, né? E aí a gente vai passar para aquelas novas existências que nós teremos, né? Lembrando, né? É a imortalidade. Então, essa experiência aqui, ela vai me fortalecer. Imortalidade, fortalecimento. Ela vai me fortalecer para as próximas experiências que virão. Às vezes nós não estamos preparados e nós passamos sim alguma existência sem, às vezes, termos noção, né, de que estamos deixando passar oportunidades, né? E aí a gente vê, assim, quando a gente se revolta com alguma coisa, né? Quando a gente se sente injustiçado, ou quando aquela pessoa diz assim, poxa, mas por que Deus faz isso comigo? Eu não fiz mal para ninguém e estou passando por isso. Isso é um indício de que nós estamos revoltados. Estamos fazendo o quê? Nos afastando de Deus cada vez mais. Né? Dificultando, então, esse caminho aí que a gente precisa percorrer para nos fortalecermos. Mas tudo bem, não tem problema, né? Porque é justamente essa beleza da reencarnação, né? Esse presente que nós temos nas nossas existências, múltiplas existências, de que nós vamos poder reencarnar e aprender com aquela experiência que não deu certo, né? Para podermos melhorar, né? Nós vamos poder realmente fazer diferente. E se não der, vamos poder de novo, e de novo, e de novo. Então, essa é a beleza da imortalidade, né? Eu gostaria de ler para vocês, o Saulo ele sempre faz uns comentários baseados na obra do Evangelho segundo Emmanuel, que ele vai coletando mensagens, essa obra é uma coletânea de mensagens, né, de Emmanuel, e aí ele tira essa reflexão da mensagem do livro, do 6º volume dessa coleção do Evangelho por Emmanuel, que é Comentários às Cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Está exatamente na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. E o versículo é o seguinte, apenas havíeis sido iluminados, suportastes um combate doloroso.
Por que isso? Ele diz, só quando nós recebemos a iluminação é que nós conseguimos esse combate, ou seja, Deus já sabe de nós, né? Quando a gente está naquela situação, é porque a gente vai sim conseguir ter um excelente resultado lá no final. Lembrando que esse resultado não é a vida material, né? É a vida espiritual. Lógica da providência. Então a mensagem diz assim: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. São aquelas pessoas, né, que às vezes, a pessoa é tão religiosa, é tão temente a Deus e passa por tanto problema, né, e as pessoas às vezes dizem, não, mas é porque a pessoa é assim mesmo, ela precisa passar por isso, né? E não é bem assim. Então tem pessoas até que falam, não, acho que é melhor eu nem entrar nessa, porque o problema vai chegar mais rápido do que eu imagino, né? Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. São aqueles espíritos que nós comentamos, né, que ainda moralmente estão aquém daquela necessidade do nosso nível evolutivo atual aqui na Terra. Então passam por situações futuramente, né, para poderem entender, né, aquela história do amor e da dor, mas enfim, esses ainda precisarão passar por outras situações que talvez não estejam preparados ainda, como aqueles que já entendem, né? O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então é isso. A nossa proposta de reflexão é justamente essa, né? Que a gente possa entender, né, essa fala de que nem sempre, né, as dificuldades, os desafios, né, são sinônimos de imperfeições nossas ou problemas que nós causamos no passado, mas sim oportunidades de crescimento, oportunidades de refazimento, né, para que a gente possa encarar as nossas próximas tarefas que virão à frente, né, quando a gente entender realmente que somos seres espirituais e que lá, né, nessa vida eterna que está o nosso verdadeiro tesouro. Que a gente possa, então, agora continuar com os nossos pensamentos sintonizados em Deus, em Jesus, a espiritualidade que está aqui conosco, né? E que a gente possa, então, receber tudo aquilo que a gente veio buscar aqui, né? Vamos mentalizar aquilo que nós estamos levando nos nossos corações, aquilo que está nos deixando de alguma forma preocupados, talvez um pouco entristecidos, fragilizados, né? E vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, esses espíritos amigos, que nos ajudem, né? Que nos ajudem a ultrapassar essa fase,
porque nós sabemos que nós somos capazes e Deus confia em nós, como nós dissemos aqui.